Aê, estamos ao vivo. Boa noite, São Manuelenses. Boa noite, os seguidores da TV São Manuel Conectado. Boa noite, doutor Matheus. Eu Boa noite, gostaria Renata. de agradecer a sua presença aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas, né? O doutor Matheus Drummond, ele é médico em saúde integral, funcional, hábitos de vida, suplementação, menopausa, climatério, emagrecimento. Além do mais, ele é palestrante, escritor e membro da SBMFI. E quantas qualidades, né, doutor? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e vamos lá, vamos começar aqui. Muito Bom, a gente obrigado está. pela. Eu que agradeço aí o convite, tá, da TV São Manuel e da Renata. Renata, que a gente já conversa já há algum tempo, né? E conhece um Sim, pouco do meu trabalho, né? Eu sou médico formado em cirurgia geral, tenho formação em cirurgia do trauma, tenho formação em nutrologia e ênfase em medicina funcional integrativa, a qual eu pertenço à Sociedade Brasileira. E aceita esse convite aí para poder bater um papo, né, dessa doença que está assustando tantas pessoas no país e também aí tá na cidade de São Manuel, onde eu vi aí alta incidência de casos, né, para uma cidade com uma população não tão grande, mas com um número grande de casos. Então, eu estou às ordens para poder esclarecer as dúvidas de vocês. obrigada, doutor. Bom, todo mundo sabe que a gente está passando aí por um momento bem crítico aqui no Brasil, né? Que são 4 milhões de casos, que chegaram já a 2.000 mortes, e São Manuel, né? 37.289 habitantes, já tem 3.673 casos confirmados. Então está bem crítico. E a prefeitura decretou, né, aqui na cidade a situação de emergência, mas infelizmente a gente continua descoberto sem plano de ação. Por isso que eu agradeço demais aí as suas preciosas dicas. Doutor, eu separei aqui algumas perguntas já Pois não? que Sim. os internautas mandaram anteriormente. E a primeira pergunta é: quais os antitérmicos permitidos para baixar a febre em caso de dengue? Muito bem. Como a gente está vivendo essa epidemia de dengue, né? Em qualquer caso de febre aguda, de uma doença febril aguda, você deve pensar que pode ser dengue, né? Antes de fazer o diagnóstico pelo médico ou por exames, e usar somente dipirona, de preferência a dipirona, ou em caso de alergia à dipirona, o paracetamol, correto? Então, o antitérmico de escolha deve ser a dipirona. Por quê? Porque não é um anti-inflamatório, não vai ter alterações das plaquetas com o uso da dipirona e não tem ação hepatotóxica como tem o paracetamol. Por que eu falo isso? O Hum, paracetamol também pode ser utilizado, mas ele tem uma ação que ataca, agride o fígado, assim como o próprio vírus da dengue. Então, se somam essas ações de hepatopatia da própria doença viral, da arbovirose, que é causada, né, pelo vírus da dengue, mais a ação, o efeito colateral do paracetamol. Então, ele é de segunda escolha. A gente deixa ele para aqueles pacientes que têm alergia à dipirona. Ou também quando eu preciso intercalar os dois. Na primeira fase da dengue, nos primeiros 3, 4 dias da doença, que é a fase febril, a febre ela é alta, Renata, assusta. Uma febre aí de 39 graus, às vezes refratária ao uso dos antitérmicos. Então, se faz necessário intercalar. A cada 4 horas, toma uma dose de pirona, 4 horas depois, se a febre não baixou o suficiente, pode tomar uma dose de paracetamol. Lembrando que a febre ela é uma resposta de defesa do nosso organismo. A gente não deve medicar para febre numa febre tão baixa. O ideal é que você medique para baixar a temperatura do paciente acima de 37,8, 38 graus. Até esse nível você pode suportar para que o seu organismo tenha a ação protetiva da febre. Quando você tem febre, você aumenta a sua temperatura corporal, você começa a destruir os vírus que estão te infectando. Então, ele é um mecanismo de defesa. entendi. E pode tomar normalmente durante todos os dias que tiver febre, não há problema, né, doutor? Pode, com esses critérios que eu coloquei, tá certo? Tá, ok. Então, muito bem esclarecido, obrigada. Vamos para número 2. Quando devo buscar intercorrência médica de emergência após já ter descoberto o diagnóstico?
Muito bem. O diagnóstico é feito pela clínica, então, através dos sintomas clínicos, né, primordiais, febre com dor retroorbitária, dor de cabeça, dor corporal, mialgia, dor articulares, mas alguns sinais de alerta, eles precisam ser claramente colocados para que a pessoa procure um serviço médico de urgência. Os principais de alerta: dor abdominal persistente. Não é uma dorzinha de barriga comum, é uma dor abdominal intensa, persistente, que não melhora. Alteração do Certo. sensório, o que quer dizer? Ah, a pessoa perde um pouco a noção das coisas, ela tem uma confusão mental. Pressão baixa, tá? Ou desmaio. Sangramentos espontâneos, principalmente de mucosas, ao escovar dente, sangramentos nasais, sangramentos nas fezes, também são sinais de alerta que precisam de acompanhamento médico de urgência. Aumento do fígado, a gente percebe isso no exame físico, tá? Como eu disse, a doença ataca o fígado. Então, o fígado começa a ficar aumentado, a barriga cresce de tamanho, começa a ter dor debaixo da costela do lado direito, e vômitos persistentes, impedindo a hidratação via oral, e aí o paciente desidrata mais, também precisa de atendimento médico numa emergência. Caramba, é, realmente assusta. Mas, bom, Mas assusta, mas assim, 25% somente das pessoas infectadas irão desenvolver sintomas. E dessas que irão desenvolver sintomas, não são todas que vão ter sintomas graves. A grande maioria tem sintomas que se passam, correto? Então, setenta sério, e eu não cinco por sabia. cento são assintomáticos. Assintomáticos Uau! que transmitem a doença. Ou seja, você está ali com o vírus, sem ter sintoma, e durante 7 dias o mosquito te pica, pega o vírus e pode transmitir para outra pessoa. Caramba! Vivendo e aprendendo, né? Doutor, tem uma pergunta aqui, onde eles perguntam se os procedimentos são iguais tanto para criança como idosos, por exemplo. Veja, Se pode falar. teoricamente, sim, tá? Isso depende muito do status de saúde, mas a gente sabe que crianças menores do que 2 anos, principalmente, idosos acima de 65 anos, assim como gestantes, indivíduos que possuem algumas doenças crônicas, eles são grupos de risco, tá? Para terem esses sintomas mais sérios. Então a gente tem que ficar atento a esses grupos, tá? Então, eu acho que até você pode ter uma outra pergunta associada aí. Quais são as doenças que estão relacionadas a uma gravidade maior? A gente correlaciona também com crianças menores de 2 anos e com idosos Uhum. acima de 65 anos, além de gestantes e pacientes imunocomprometidos, pacientes que têm alguma hepatopatia, alguma doença hepática crônica do fígado, pacientes que tomam anticoagulante, porque já a questão da queda das plaquetas e risco de sangramento. Então, aqueles que já fazem uso de anticoagulante, tal como está aqui, ó, quem toma varfarina sódica tem maiores chances de complicação, sim. Tá? O uso de anticoagulante, de antiagregantes plaquetários como AS, clopidogrel, pacientes que foram submetidos a procedimentos cardiovasculares e tomam esses remédios, eles são também do grupo de risco e precisam ter uma atenção maior. Ok, então, dúvida esclarecida aí, José Roberto. É, doutor, o que que nós nunca devemos fazer quando estamos com dengue? Tá? Nunca devemos tomar anti-inflamatório para baixar a febre ou tratamento da dor. Nunca devemos automedicar com anti-inflamatórios, como, por exemplo, ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, corticoides, tá? Então, o Uau! uso é muito comum, crianças, né? Quem é pai e mãe aí, a criança está com febre, dá um ibuprofeno. Eu não vou falar Uhum, o nome comercial aqui da eu medicação, sei. tá? Mas Sim. não deve ser feito isso, tá? Porque na vigência da epidemia da dengue, o uso desses anti-inflamatórios não esteroidais e também dos esteroides, como os corticoides, aumentam a chance de sangramentos. Então, devem ser evitados. Ok, muito obrigada. É, doutor, existe, bom, você já comentou, falou do fígado, né? Eu prestei Sim, atenção, mas existe alguma parte do corpo específica que a doença da dengue ataca? ela é uma doença sistêmica, né? Uma arbovirose que ataca todo o nosso sistema vascular, tá? O nosso sistema imune. As plaquetas elas caem por uma resposta imunológica, um consumo Hum, imune das plaquetas, tá?
E o grande problema da dengue se diz a respeito ao extravasamento de líquido do vaso para fora, para os tecidos, causando desidratação e esse encharcamento dos tecidos, líquido no pulmão, líquido no coração, líquido no abdômen, tá? Então, o que acontece? Os vasos são muito acometidos, quase como uma vasculite, e mais essa questão sistêmica como um todo, além do fígado. O fígado é um órgão que sofre muito na dengue. A gente vê muitos pacientes com alterações de enzimas hepáticas durante a fase secundária e terciária da dengue e no pós-dengue também, principalmente em virtude da ação do vírus e do uso do paracetamol. E aí tem o que fazer, é aí que entra a medicina integrativa. Opa, a gente vai chegar lá, eu acho a parte mais interessante. Doutor, grupo de risco. Quais patologias crônicas ficam mais sérias quando estamos infectados? Por Muito. exemplo, diabetes, pressão alta. Sim, sempre, né? Diabéticos, hipertensos, gestantes, idosos acima de 65, crianças menores de 2 anos, portadores de doenças hepáticas crônicas, hepatite, cirrose, tá? Portadores de doenças da coagulação, pacientes que sofrem de trombofilias, que têm maior chance de sangramento, e aqueles usuários de anticoagulantes, de antiagregantes plaquetários, como eu falei anteriormente. Então, esses são os grupos de risco relacionados à dengue. E aqueles que tiveram já dengue e se infectaram por um outro subtipo depois de 6 meses. Esses têm uma chance maior de ter também uma dengue hemorrágica ou mais complicada. Aí a próxima pergunta, que é essa próxima, mesmo. Ótimo. Já engajou. Essa pergunta, só para o pessoal não perder, se é verdade, quando adquirimos a dengue pela segunda vez, ela vem pior em todos os casos, e por quê? Bom, vamos lá, é o seguinte. Existem 4 tipos de sorotipos, de variantes, por assim dizer, para as pessoas entenderem, de vírus da dengue circulantes, tá? Uhum. Você se infecta por um, fica doente e adquire imunidade para a vida toda daquele sorotipo, tá certo? Só que também você consegue uma imunidade cruzada para os demais tipos por um período ali de até 6 meses depois da infecção inicial. Então você fica protegido para o vírus que você pegou e para os outros primos dele por até 6 meses. Mas depois que passam esses 6 meses, se você adquire um outro sorotipo, a sua resposta imunológica ela é mais agressiva. Porque aquele que você pegou anteriormente, você não pega mais. Mas depois de 6 meses, aquela proteção cruzada, ela some. E aí, se você pega um segundo sorotipo, você tem uma resposta imunológica mais severa, aumentando as suas chances de ter uma dengue mais grave. Entendi. Então, isso, no caso, seria para todos os casos, realmente, né? Para todos os casos. E se a gente associa essa informação com os grupos de risco, aí sim a gente extrapola, né, aumenta mais ainda a chance de complicação. Tá, tem uma pergunta interessante aí do José Roberto, né? Ele falou, mas então, como faria um paciente que toma corticoide contínuo? Você vai manter a sua medicação, é igual o paciente que toma um anticoagulante contínuo, por uma questão cardiológica. Você não vai suspender o remédio na epidemia da dengue, você vai manter a sua medicação padrão, você vai fazer os cuidados para não adquirir a dengue, usar roupas longas, passar o repelente, e caso tenha a doença, buscar auxílio médico para que você seja acompanhado. Ok. Bom, agora vamos para a 8ª pergunta, que eu adoro, né? Vamos entrar naquela parte integralista. Doutora, a dengue não tem remédio por se tratar de um vírus, mas o que podemos fazer para diminuir essa carga viral e termos uma estadia com a dengue mais leve, além da hidratação, né? Muito bem, essa pergunta é muito boa e ela serve não só para dengue, Renata, mas para qualquer doença infecto-contagiosa que Só um esteja... segundo, doutor, só um segundo. Está tendo um som vazado, será que é o Moisés, não? Não sei. Tá, então, desculpa, pode continuar. Então, assim, o que está acontecendo? Qualquer doença infecto-contagiosa, independente de qual seja a pandemia, a epidemia, você tem que preparar seu corpo para ela. Então, você tem que ter
bons hábitos alimentares, ser praticante de atividade física, ter um bom ritmo de sono, um bom gerenciamento do estresse e um bom nível de vitaminas e minerais a níveis otimizados para você ter um sistema imune super competente. Isso é o principal ponto. Adquiriu a doença, no caso agora da dengue, falando dela, o que a gente pode lançar mão, que tem realmente estudos científicos, sim, eu até compartilhei com você, depois você pode colocar essas referências aí no site, tá? A gente tem a proibida droga, que na época da Covid não se podia falar dela, que é a ivermectina, que tem ação antiviral in vitro contra a dengue. Então, foi testada in vitro, não em vivo, em pacientes, mas foi testado na placa, e ela reduziu a carga viral do vírus da dengue. Então, ela tem essa ação antiviral e já conhecida há anos, tá? Há anos, não é novidade, é artigo antigo, tá certo? A gente tem outros aspectos que podem ser feitos. A hidratação é fundamental, então tem que cuidar da hidratação do paciente com água com sal integral, com eletrólitos, tá? Para que tenha uma boa hidratação. Eu posso fazer o uso de chá de folha de mamão para poder evitar queda das plaquetas. Também tem estudo científico, 2, inclusive, que eu compartilhei com você, estudos da Índia mostrando isso. Então, a gente tem que se atentar a esses estudos de países mais subdesenvolvidos que usam ivermectina e usam essas terapias naturais com sucesso nessas doenças. E o bacana é que aqui no interior todo mundo tem um pezinho de mamão no quintal, né? Quem quiser saber como funciona, entra no meu Instagram, lá tem um vídeo com um especialista em medicina chinesa, em chás que nós gravamos juntos, ensinando a fazer o chá de folha de mamão. Tá lá, gratuito no meu Instagram. Depois eu vou deixar o arroba do doutor. Põe um arroba aí para vocês, tá? E é possível a gente utilizar alguns complexos vitamínicos. Vitamina D3 em alta dose para otimizar o sistema imunológico. O zinco para otimizar o sistema imunológico. A vitamina B12, tá? Na sua forma ativa para também reduzir a queda de plaquetas. Também um estudo indiano mostrou isso. Então eu tenho esses estudos, todos eles são divulgados, tá certo? E o grande chave, eu falei aí do aspecto da lesão hepática. O uso preventivo da N-acetilcisteína, do NAC, também protege o fígado, tanto contra a ação danosa do paracetamol, quanto contra a ação do vírus. Então, se a gente faz esse combo, a gente consegue melhorar, associada à hidratação, a gente consegue melhorar a saída do paciente da doença. Então, isso é muito importante. Outro elemento, né, dentro da nutrologia que foi estudado e é interessante para a dengue é o cará ou inhame, seja na forma de sopa ou de suco. Ele também ajuda muito esses pacientes. Então, se você usa essas medicações, esses nutracêuticos, essas vitaminas, suplementos e esses produtos naturais, você vai ter algo a mais, além do básico que está sendo feito por aí. Uau! Interessante. A B12 também. A B12, eu falei dela, a vitamina B12. Falou da verdade, a B12 e a D3. Nossa, muito interessante. Bom, eu já faço uso de praticamente todas aí. Olha aqui, ó. O doutor mesmo receitou. Renata já é minha paciente, então já está suplementada com esses itens. Não, estou suplementada com a musculação em dia, tudo. Se não fosse o doutor Matheus, vocês não sabem. Um dia eu entro nesse tema aí com vocês. Bom, veio uma pergunta do Aldo Solano. E se tomar a vacina da dengue depois dos 6 meses? Veja, acho que deve ser uns 6 meses. A pergunta da vacina é muito boa. Vamos lá, entenda o seguinte: a vacina da dengue que existia no Brasil antes, tá? É uma vacina Dengarix, se eu não me engano o nome dela. Ela é uma vacina que trouxe muitos efeitos colaterais, que aumentou a dengue grave em pacientes vacinados, então totalmente contraindicada. A Qdenga, que é a vacina atual, veio feita lá no Japão, da indústria Takeda, ela é um imunizante confiável, que passou por estudos sérios, tá? Que tem uma eficácia comprovada e uma segurança comprovada. Porém, a gente nunca, jamais imuniza uma população na vigência da epidemia da doença. Por quê? Vamos entender isso? Porque quando você recebe a vacina, o seu corpo ele demora algo em torno de 30 a 90 dias para estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos e ter todos os efeitos positivos daquela vacina. Mas nesse período, você está numa janela crítica da sua imunidade.
E se você faz isso num alto risco de se infectar naturalmente, ou seja, durante a epidemia, a chance de você ficar grave é maior. Sem Porque falar você no já vai ter a pré-soro. dose, né? Você já Porque vai você ter já a vai ter, dose. seu corpo já está trabalhando ali contra a dose da vacina para poder formar os anticorpos. É como se fosse um estímulo a mais. E aí sim, essa resposta imunológica exagerada aumenta o processo inflamatório e você pode ter uma dengue mais grave. Tá? Interessante, Então, interessante. Ou assim, seja, eu não contraindico a vacina da taqueda, quedenga, mas eu não indico agora, por exemplo, na sua cidade, entendi. como está todo mundo pegando, não é o momento de vacinar a população. Entendi. Ou seja, para o próximo ano, naquela fase úmida e Sim, quente, com tempo antecipado aí de uns dois chegou agora meses. o inverno, a fase seca, não está tendo chuva, acabou os casos, é a hora de vacinar o povo, Interessante. Bem certo? interessante. É uma dica valiosa. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos aproveitar. Eu, de qualquer maneira, vai ficar salvo, tá? Os vídeos, o vídeo, né? Vai ter vários cuts e vai ser colocado aí diretamente todo dia no Instagram e também no Facebook. E o arroba. Ah, tem mais uma pergunta, vamos lá. São Manuel é uma das cidades, é uma cidade pequena e está com índice de casos positivos muito elevado. A que se atribui a essa epidemia? O mecanismo da doença, né? Provavelmente uma cidade que está tendo muito foco, com focos de água parada, reproduzindo os mosquitos pela condição natural, né, de reprodução do mosquito, que é água parada e calor. Então, várias pessoas infectadas e o vírus está aí circulando com muito mosquito transmitindo. É a presença do vetor em alta concentração. Provavelmente está tendo muito mosquito, está se reproduzindo pelas questões naturais e o vírus está fazendo a festa. Então, É, tem que tem. realmente combater o mosquito, achar os focos e a população é responsável por cuidar do seu cantinho, no seu lote, no seu vizinho. Ela tem o seu ponto de responsabilidade também, nesse caso. É, é isso aí, mas acho que, bom, vamos finalizar por hoje. Eu agradeço demais, doutor Matheus. Eu gostaria que você falasse o seu Instagram aqui, embora nós vamos deixar ele marcadinho. Muito bem, O que mais? Dr. Mateus sem H Drummond, tudo junto. Tá? Ótimo. É isso, pessoal. Eu acho que. Deixa eu Ficou ver se eu tenho mais esclarecido as alguma dúvida. dúvidas? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida. Estou aqui pensando. Eu acompanho tanto você que eu acabo sendo esclarecida já. Quase uma doutora aqui. Doutor, muito obrigado aí pela sua atenção, pelo seu carinho conosco. Imagina. Sem palavras, eu agradeço demais aí a sua presença mesmo e acho que foi muito esclarecedor e sem palavras, de verdade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar aí com vocês nessa noite e que vocês possam, né, aproveitar essas informações, distribuí-las, né, para as pessoas. Podem me marcar aí quem estiver me seguindo, quem estiver assistindo esses vídeos. E quem tiver dúvida, meu direct também é aberto a todos vocês. Eu costumo responder todos os pacientes. Responde todos. A rede social é feita para a gente interagir. Então eu estou lá exatamente para isso, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus e se cuidem. Espero que as informações possam ajudar vocês. Depois eu te dou o feedback, doutor. Tá bom. Obrigada, viu, De querido? nada. Ótima Boa noite. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos aí que se mantiveram conosco até agora. Vocês viram que é de extrema importância vocês manterem o quintal de vocês limpos, vocês observarem o quintal do vizinho, além do mais, pedir ajuda, né, da prefeitura a divulgar mais, a botar letreiros, a criar, de repente, uma comunidade que queira, voluntários queiram estar participando. É de suma importância uma atenção para isso agora, nesse momento. E é isso. O vídeo vai estar disponível, vai estar editado, o arroba do Dr. Matheus vai estar aí no vídeo, na gravação, e qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Faça um comentário, como o doutor mesmo disse, vocês podem
adicionar ele, fazer perguntas. Realmente, ele responde a todos os pacientes e ele tem uma visão geral da medicina. Não tem um entendimento. Ele acredita que uma doença leva a outra e a saúde é vista através de uma boa alimentação, de uma vida saudável, hábitos saudáveis. Então, aí quem tem pressão alta, diabetes, problemas hormonais, vale a pena seguir, que tem muito conteúdo rico. Tá bom, pessoal? Obrigada, boa noite e bom descanso.